Olá, vamos fazer juntos agora a nossa liturgia das horas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Autor da glória eterna, que ao povo santo dais, a graça septiforme do Espírito escutai. Tirai ao corpo e à mente do mal as opressões, cortai os maus instintos, curai os corações, tornai as mentes calmas, as obras completai, ouvido orante as preces, a vida eterna dai. Do tempo em 7 dias, o curso conduzis, no dia 8º e último, vireis como juiz. E nele, ó Redentor, da ira nos poupai, tirai-nos da esquerda, à destra nos guardai. Ouvi a prece humilde do povo reverente, e a vós daremos glória, Deus Trino eternamente. Vamos para a primeira leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 9, versículos de 1 a 22. Morte de Judas Macabeu no combate. Quando soube que Nicanor e seu exército haviam sucumbido no combate, Demétrio enviou de novo Báquides e Alcimo ao território de Judá, com a ala direita do seu exército. Empreenderam a marcha pelo caminho de Gilgal. Tomaram de assalto Mesalot. No território de Arbelas, apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, acamparam em frente de Jerusalém. Mas depois partiram dali e dirigiram-se para Bereia, com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elassa, tendo consigo 3.000 homens escolhidos, os quais, ao verem um número considerável de inimigos, ficaram aterrorizados. Muitos fugiram então do acampamento e não ficaram mais de 800 homens. Judas viu que seu exército debandava, precisamente quando era iminente a batalha, e o seu coração abateu-se, porque não tinha tempo de reagrupá-los. Embora deprimido, disse aos que ficaram: Avante, marchemos contra nossos inimigos, talvez possamos enfrentá-los. Eles, porém, tentavam dissuadi-lo, dizendo: Não conseguiremos, salvemos agora nossas vidas. Voltaremos depois com nossos irmãos para combatê-los. Agora somos muito poucos. Judas retrucou: Longe de mim fazer isso, fugir diante do inimigo. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos, e não deixemos que se manche a nossa glória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria estava dividida em 2 esquadrões. Os atiradores de fundo e os flecheiros marchavam à frente do exército, os mais aguerridos na primeira fila. Báquides estava na ala direita. A falange avançou dos 2 lados ao som das trombetas. Os de Judas também tocaram as trombetas, e a terra tremeu com o ruído dos exércitos. Travou-se a batalha pela manhã e durou até a tarde. Judas viu que Báquides e o mais forte do seu exército estavam à direita. Então reuniu em torno de si todos os homens intérpretos, abateu com eles a ala direita e perseguiu-os até o monte Azoto. Mas quando os da ala esquerda perceberam que a ala direita estava sendo desbaratada, voltaram-se e atiraram-se atrás de Judas e seus companheiros. Tornou-se renhida a luta. De ambos os lados, muitos foram feridos e caíram. Judas também sucumbiu e os demais fugiram. Jonatas e Simeão levaram Judas, seu irmão, e enterraram-no no sepulcro de seus pais em Modim. Todo o povo de Israel manifestou grande desolação, chorou e guardou luta durante vários dias, dizendo: Como sucumbiu o valente Salvador de Israel. As restantes façanhas de Judas, seus combates, seus feitos heróicos e atos gloriosos não se escreveram, por serem numerosos demais. Responsório. A fúria do inimigo não temais, lembrai-vos como outrora vossos pais foram salvos ao passar o Mar Vermelho. Clamemos para o céu neste momento, e de nós terá piedade nosso Deus. Recordai as maravilhas que ele fez, o que fez ao faraó e seu exército. Clamemos para o céu neste momento, e de nós terá piedade o nosso Deus. Segunda leitura do Tratado sobre o benefício da morte de Santo Ambrósio Bispo. Levemos sempre em nós a morte de Cristo. Disse o apóstolo: Para mim o mundo está crucificado, e eu para o mundo. Para que saibamos, por fim, que nesta vida a morte, e boa morte, exorta-nos a que levemos a morte de Jesus em nosso corpo.
pois quem tiver em si a morte de Jesus precisa também ter em seu corpo a vida do Senhor Jesus. Atue, portanto, a morte em nós, para que também possa agir a vida. Vida excelente depois da morte, isto é, vida excelente depois da vitória. Vida excelente terminado o combate. Nela a lei da carne já não luta contra a lei do espírito. Não há mais em nós peleja da morte contra o corpo, mas no corpo a vitória sobre a morte. E francamente não sei qual tem maior força, esta morte ou a vida. É claro que tendo a autoridade do apóstolo que diz: portanto a morte age em nós, mas a vida em vós. A morte de um só, a quanta gente faz crescer a vida. Por isso ensina a ser desejável esta morte aos que ainda estão nesta vida, para que refulja em nossos corpos a morte de Cristo, aquela ditosa pela qual se destrói o ser exterior, a fim de ser renovado o nosso homem interior, e se desfaça a nossa habitação terrena, abrindo-se assim para nós a habitação celeste. Imita, portanto, a morte que se separa da união com esta carne e desata os laços de que fala o Senhor mediante Isaías. Desata as cadeias iníquas, solta os laços das alterações violentas, deixa livres os oprimidos, rompe todo o limite injusto. O Senhor aceitou sujeitar-se à morte para que a culpa desaparecesse. Mas para não ser de novo a morte o fim da natureza humana, foi-lhe dada a ressurreição dos mortos, para que pela morte se apagasse a culpa, pela ressurreição se perpetuasse a natureza. Por isso a morte é de passagem de tudo. É preciso que passes continuamente, passagem da corrupção para a incorrupção, da condição mortal à imortalidade, das perturbações para a tranquilidade. Por isto não te assuste a palavra morte, mas os benefícios da boa passagem te alegre. Pois que é a morte a não ser a sepultura dos vícios, o despertar das virtudes. Por isto disse ele: morra minha alma nas almas dos justos. Quer dizer, seja consepultada para depor seus vícios, assumir a graça dos justos que trazem no corpo e na alma a morte de Cristo. Responsório. É fiel esta palavra: se com Cristo nós morremos, com Cristo viveremos. Se com eles nós sofremos, com ele reinaremos. Espera paciente até o tempo oportuno, então a alegria será a recompensa. Se com ele nós sofremos, com ele reinaremos. Oração. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedei a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Muito obrigada e um bom dia.